Pessoal, boa noite. Antes da gente começar a Unici, o amigo fez uma pergunta ali, que para responder, para que todo mundo visualize, vamos dar uma olhada no crime do artigo 345 do Código Penal. Ele vai ler ali, e aí eu gostaria que todo mundo acompanhasse a leitura do artigo para a gente concluir juntos. Tá? 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. É o 345 mesmo, né? Tenho quase certeza. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quanto a lei permite. Olha aqui, pessoal. Fazer, o verbo é fazer, fazer. Esse é o verbo, fazer, tá? Fazer justiça pelas próprias mãos, com vistas a satisfazer um interesse legítimo. O que seria um interesse legítimo? O que é um interesse legítimo? E qual a diferença de um interesse para um interesse ilegítimo? Só para a gente entender esse tipo. O que seria um interesse legítimo? O interesse legítimo é aquele que pode ser amparado pelo Estado. Tá? Então, por exemplo, eu emprestei R$1.000 para o meu amigo aqui. Teu nome, cara, tricolor? Oi? Ramon. Emprestei R$1.000 para o Ramon. Ramon ficou de me pagar no dia tal. Isso está documentado em conversas nossas no WhatsApp. Chegou no dia tal, o Ramon disse que não vai me pagar. Então, vejam bem. Eu tenho direito de receber esses R$1.000 de volta do Ramon, sim ou não? Tenho. Por quê? Eu emprestei 1.000, estou pedindo 1.000 de volta. Não cobrei nem juros. Está entendendo isso? Não cobrei nem juros. Então, se eu levar essas conversas ao Poder Judiciário, o juiz possivelmente vai deferir o meu pleito e vai condenar o Ramon a me restituir esses R$1.000 devidamente atualizados e acrescidos de juros pela demora. Estamos juntos até aqui? Mas eu não quero recorrer ao Poder Judiciário porque vai demorar muito. Aí o que eu resolvo fazer? Pego o Ramon, num lugar qualquer, aponto uma arma para ele e digo, Ramon, vem cá, você vai sacar agora os R$1.000 e vai me dar. Estão entendendo isso? Vejam bem, pessoal, eu não estou extorquindo o Ramon porque eu não estou querendo obter vantagem indevida. A extorsão é vantagem indevida. O que eu quero é algo legítimo, estamos juntos? O que eu quero é algo justo, legítimo, perfeito? Aí vamos lá, chegando na pergunta dele, que ele está ansioso ali. Esse crime vai se consumar no momento em que o Ramon me satisfizer a dívida, me entregando os R$1.000 que ele me deve, ou no momento que eu já o constrangi para que ele me pague? Estão entendendo a pergunta? O que vocês acham, pessoal? No momento do constrangimento, no momento em que eu faço justiça com as próprias mãos. Estamos juntos aqui? Esse momento que eu faço justiça é quando eu emprego meio próprio para satisfazer o meu direito. Mesmo que eu não consiga satisfazer esse direito. Estamos juntos? Então, esse crime, pessoal, não é um crime material. Esse crime é um crime formal. Ele se consuma no momento em que eu atuo contra alguém visando satisfazer um interesse legítimo meu. Estamos juntos? Respondi, cara? Dei muita volta? Mas pelo menos o pessoal entendeu, né? Por quê? Essa mesma conduta de botar arma na cabeça de alguém e mandar o cara sacar dinheiro, se esse dinheiro que ele vai me sacar não me é devido, ou seja, é uma vantagem indevida, isso vai configurar extorsão. Tranquilo? Só que nesse caso que eu narrei, eu tenho o direito de receber os R$1.000. Estamos juntos? Agora, perceba, eu não teria direito de receber aqui os juros contrários à lei. Então, por exemplo, no contrato entre particulares, eu só posso cobrar no máximo 1% de juro ao mês. Cobrar mais do que isso é usura. E aí eu já posso estar caminhando para cometer um crime da lei de crimes contra a economia popular, que é o crime cometido por aquele que é popularmente conhecido como o quê? Agiota. A agiotagem, eu teria direito a receber o montante que eu emprestei, mas não teria direito aos juros abusivos. Estão entendendo? Isso já configuraria crime. Por quê?
O dinheiro que eu emprestei é legítimo. Eu não dei para ele. Se fosse uma doação, eu não teria mais condições de cobrar. Mas estamos falando de um contrato que configura mútuo. O que é mútuo? É empréstimo. Empréstimo de bens fungíveis. Tranquilo? Então, eu estou emprestando a ele e esse empréstimo normalmente é remunerado. Tranquilo isso? Mas não remunerado de forma extorsiva. Diga. A pena aqui tem uma parte que fala, além da pena correspondente à violência. Se eu usar violência contra ele, eu vou responder em concurso material com o crime de exercício arbitrário. Por exemplo, eu estou usando grave ameaça contra ele. A ameaça tá dentro do exercício arbitrário. Mas se eu usar de violência contra ele, aplicar coronhadas, der um tiro na mão para ele sacar e tal, aí eu vou responder, além do exercício arbitrário, vou responder também por lesão corporal. Estamos juntos, pessoal? Então, vejam só, aconteceu o caso julgado pelo STJ, o sujeito foi, né? Olha aqui que questão difícil para o judiciário, né, julgar. O sujeito foi sair com uma garota de programa e, ao final, não pagou. Aí, o que essa mulher fez? Ela meteu a mão no cordão que o cara usava, arrebentava o cordão e pegou o cordão para ela, como pagamento pelo serviço, tá? Que o sujeito se recusou a pagar. A dúvida que chegou aos tribunais dizia respeito ao seguinte: isso foi furto ou foi exercício arbitrário das próprias razões? Estão entendendo? Aí a dúvida era a pretensão dela de querer o pagamento pelo exercício da prostituição. É uma pretensão legítima ou ilegítima? Estão entendendo isso? Olha só que dificuldade, né? É uma pretensão legítima ou ilegítima? No final, chegou-se à seguinte conclusão: a dívida existe, embora o questionamento judicial seja duvidoso. Então, mas a dívida existe, porque houve um compromisso entre particulares que não é proibido pelo direito. Estão entendendo? Então, ela deveria responder por exercício arbitrário das próprias razões. Estamos juntos, pessoal? Vamos lá, questão 1 aqui. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa... Eu acho que essa questão a gente tinha feito, mas eu botei de novo. A moça... Desculpem. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz, devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. A partir dessa situação hipotética, julgo o item a seguir. Se após a apuração dos fatos, a morte do rapaz caracterizar homicídio simples doloso, a conduta de Mário não será classificada como crime hediondo. Está verdadeiro, né? A gente lembra. Agora, o que eu quero comentar aqui é o seguinte. Vamos fazer um OBS dentro dessa questão. Homicídio com arma de uso restrito e proibido. Coloque aí. Isso aí foi o quê? Derrubada do veto presidencial pelo Congresso. Está para ser promulgada agora. Alteração dentro do Código Penal, 121, parágrafo 2º. Essa aí é do forno, hein? Homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Crime hediondo, qualificadora objetiva. Tranquilo isso, pessoal? Agora, é o 121, parágrafo 2º, isso deve entrar como inciso 8º. Eu ainda não vi como é que ficou a redação do Código Penal, porque eu acho que o Congresso ainda não promulgou a emenda. Hoje eu olhei de novo no site do Planalto, não estava atualizado ainda, tá? Mas o que acontece, pessoal? Com a derrubada do veto pelo Congresso, após a promulgação, trechos que foram vetados pelo presidente da República, da Lei 13.964, conhecida como pacote anticrimes, passam a entrar em vigor. Tranquilo isso? Passam a entrar em vigor. Restrito ou proibido. Então, vejam bem, homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido passa a ser homicídio qualificado e, portanto, considerado crime hediondo. Galera, tá tranquilo isso? O pessoal tá batendo cabeça aí com essas mudanças do pacote anticrimes.
Eu pretendo amanhã gravar um vídeo e colocar no Instagram a respeito das mudanças do pacote anticrimes, tá? Eu só estou na dúvida porque eu queria gravar esse vídeo amanhã após o jogo do Fluminense na Libertadores. Dependendo do jogo, eu não sei se vou ter condições psicológicas de gravar, entendeu? Mas a minha ideia é gravar amanhã, quinta-feira, um vídeo pontuando a derrubada do veto pelo Congresso, em especial naquilo que está no nosso edital, tá? Que é a questão da obrigatoriedade de conceder advogado para o policial, tá? Que não estava dessa maneira, né? E tal, ficou essa questão da arma de uso restrito proibido. Como eu dou aula para outras turmas que envolvem concursos que são próprios da área do direito, eu vou ter que falar sobre todas as alterações. Mas vou focando, para cada alteração, eu vou focando no concurso que ela pode cair, tá? A ideia é gravar o vídeo amanhã após as 9 horas, porque o jogo é às 7 às 9. Pode ser que eu fique inspirado, pode ser que não. Então, se o Flusão amanhã começar bem, possivelmente o vídeo será bem inspirado, né? Se não começar tão bem, eu vou tentar, tá? Mas, então, programação para amanhã, então, tá? Após o jogo, gravar isso aí, tá? Vou gravar, pessoal. Quem não for assistir amanhã, vai ficar lá, né? Aí pode assistir depois, pode assistir quando quiser, tá? Mas essas mudanças aí, eu acho que podem aparecer, né? Não sei se a prova já está pronta. Se a prova estiver pronta e for agora dia 9, o concurso realmente, eu acho difícil cair. Mas se a prova for novamente adiada, não é mais a mesma prova. Por quê? Porque os caras têm medo de vazamento, eles vão mexer na prova, vão mexer nas questões, tá? A prova de vocês já foi adiada uma vez, vocês não vão fazer aquela prova que fariam antes. Por que isso? Risco de vazamento, o cara pega aquele material ali, suprime e faz outra, tá? Por conta do risco de vazamento. Uma prova fica muito tempo parada, existe um risco de vazar. Então, por isso que eles trocam. Então, vejam bem, vai ser interessante, essas mudanças serão interessantes caso a prova sofra um novo adiamento. Se a prova não sofrer adiamento, eu acho que não cai, porque a prova já está pronta, tá? Vamos ver como é que vai ficar aí essa questão da prova ser ou não ser agora, né? Nas datas marcadas. Vamos lá. A circunstância do descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao agressor, consistente na proibição de aproximação da vítima, constitui causa de aumento de pena no delito de feminicídio. E aí? Pessoal, questão letra de lei, né? Olha lá, vamos lá olhar o 121, parágrafo. O parágrafo 2º-A diz o que é feminicídio. Tá? Pessoal, não vou botar o gabarito no quadro, não, porque aqui no final tem o gabarito, tá? O gabarito está lá na última página. Então, olha aqui, vamos aproveitar, vamos ganhar tempo batendo um papo sobre essas questões. Vejam bem, o feminicídio ele está previsto lá no 121, parágrafo 2º. Perfeito? Lá no 121, parágrafo 2º, nós temos o último inciso hoje, é o feminicídio. Possivelmente teremos um novo inciso, que vai ser o uso de arma de uso restrito proibido. Tá? Tu está acessando direto pelo site do Planalto aí ou está acessando em aplicativo? Já está com o porte de arma de fogo de uso restrito proibido aí no homicídio? Ainda não está, né? Não, no parágrafo 2º, tem que estar no parágrafo 2º, nos incisos do parágrafo 2º, que é onde ficou o homicídio qualificado. Não está, né? Porque ainda não houve promulgação. Depois que houver a promulgação, vai haver atualização. Perfeito? Mas vamos lá, pessoal. Feminicídio. Parágrafo 2º-A diz o que é feminicídio. Define o feminicídio. Cara, não deveria, né? Não deveria, mas não sabe como é que é o Brasil? Então, mas acredito que no final dessa semana, no máximo segunda-feira, já deve estar resolvido isso. Sexta-feira não, porque sexta-feira em Brasília ninguém trabalha, né? Lá tu sabe que é TQQ, né? Terça, quarta, quinta. Segunda não dá porque o cara está cansado do final de semana. Sexta é preparativo para o final de semana. Então é TQQ.
terça, quarta e quinta. Então, possivelmente, terça-feira que vem. Vamos lá. Parágrafo 2º A fala da definição do feminicídio. Nós temos aí um dispositivo que diz quando ocorre o feminicídio. Tranquilo isso? Além disso, pessoal, lá no parágrafo, vê se é 7A ou 6A, ele vai falar das causas de aumento de pena no feminicídio. Localizaram aí? Causas de aumento de pena no feminicídio. Ele vai dizer quando se aumenta a pena no feminicídio. É 7A mesmo? 7A? Parágrafo 7º? Só parágrafo 7º? Tá. Isso. Parágrafo 7º. Vejam bem, pessoal. O feminicídio, então, tem causas de aumento de pena. Quando praticado na presença do ascendente, do descendente, tá? Ainda que não seja presença física, mas só virtual. Quando for contra a mulher grávida e tal, tem uma série de causas de aumento de pena. Uma delas é quando for em descumprimento de medida protetiva de urgência. Estamos juntos aí? Quando for em descumprimento de medida protetiva de urgência. Ou seja, quando o juiz tiver decretado medida protetiva de urgência, o sujeito desrespeitar essa medida para cometer o assassinato. Tranquilo isso? Pessoal, tudo bem aí? Então, essa questão 2 está verdadeira. 3. Situação hipotética. João, penalmente imputável, dominado por violenta emoção, após injusta provocação de José, ateou fogo nas vestes do provocador, que veio a falecer em decorrência de graves queimaduras sofridas. Nessa situação, João responderá por homicídio na forma privilegiada qualificada, sendo possível a concorrência de circunstâncias que, ao mesmo tempo, atenuam e agravam a pena. E aí? Está verdadeiro. Porque olha só, pessoal, vejam bem, o homicídio praticado sob domínio de violenta emoção é um homicídio privilegiado, não é isso? Mas é possível que o homicídio seja simultaneamente privilegiado e qualificado. Quando isso? Quando a qualificadora for objetiva. Porque o privilégio é sempre subjetivo. Porque o privilégio diz respeito ao motivo do crime. O privilégio responde à pergunta por que matou. Então, vejam bem, se você olhar o 121, parágrafo 1º, você vai ver que ele está respondendo a essa pergunta. Por que matou? Matou porque estava dominado por violenta emoção após ter sido injustamente provocado. Matou por motivo de relevante valor moral. Matou por motivo de relevante valor social. Tranquilo isso? Agora, se você olhar as qualificadoras, elas às vezes respondem à pergunta por quê, portanto são subjetivas, e às vezes respondem à pergunta como, sendo então objetivas. Estamos juntos? O subjetivo diz respeito ao sujeito, o objetivo diz respeito ao fato. Matou como? Com o uso de veneno. Matou como? Com o uso de fogo. Matou como? Com o uso de arma de fogo de uso restrito. Está entendendo isso? Então, essas qualificadoras que respondem à pergunta como matou, são totalmente compatíveis com o privilégio. Porque o privilégio vai dizer o porquê matou e a qualificadora vai dizer como matou. Tranquilo? Agora, se a qualificadora disser respeito também à motivação do crime, ao porquê matou, ela é incompatível com o privilégio. Porque não dá para dizer que o cara matou porque estava impelido por motivo moralmente relevante e também matou por motivo fútil. Ou o motivo é moralmente relevante ou o motivo é fútil. Não dá para compatibilizar o privilégio com a qualificadora nesse caso. Tá tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Lembrando que o STJ, quando julgou o caso do feminicídio, afirmou ser o feminicídio uma qualificadora objetiva. Tranquilo isso? Pessoal, foi essa aí? Sim, não sei. Tudo bem? Para todos, sem crise até agora? Questão 5. Em um clube social... só um detalhe. Na última aula nossa, a gente fez questões mais antigas. Hoje estamos fazendo questões mais recentes. Tá? Eu tenho certeza que vocês já viram várias dessas questões, mas mesmo assim, a gente está reprisando. Em um clube social, Paula, maior e capaz, provocou e humilhou injustamente Carlos. Também maior e capaz, na frente de amigos.
Envergonhado e com muita raiva, Carlos foi à sua residência e, sem o consentimento de seu pai, pegou um revólver pertencente à corporação policial de que seu pai faz parte. Voltando ao clube, depois de 40 minutos, armado com um revólver, sob influência de emoção extrema, e na frente dos amigos, Carlos fez disparos de arma contra a cabeça de Paula, que faleceu no local, antes mesmo de ser socorrida. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item. Na situação considerada, em que Paula foi vitimada por Carlos por motivação torpe, caso haja vínculo familiar entre eles, o reconhecimento das qualificadoras da motivação torpe e de feminicídio não caracterizará bis in idem. E aí? Tá certo, né? É aquela questão lá envolvendo o feminicídio que a gente comentou ainda há pouco, tá? Pessoal, esse cara aí cometeu um homicídio privilegiado e qualificado ou cometeu um homicídio somente qualificado? Vamos olhar aí? Privilegiado e qualificado ou somente qualificado? Pela situação hipotética aí. Não, já vimos que a assertiva está certa, só que eu quero saber outra coisa. Quero saber, pela história contada aí, esse cara cometeu um homicídio privilegiado e qualificado ou somente qualificado? Oi? Qualificado pela torpeza, duplamente qualificado. Qualificado. Depois ele criou, mas esquece essa situação de baixo. Eu quero saber só olhando o enunciado, porque ele tava com, tem um lance de emoção aí, é isso que eu quero saber. Muito bem, olha só, como é que é o seu nome? A Suzy matou. Ela falou o seguinte, olha, ele não pode estar dominado pela emoção logo após injusta provocação, porque ele levou 40 minutos para ir e voltar. E a própria questão deixa claro que ele está sob influência, olha aí. Ele está sob influência. Pessoal, cuidado com isso. 121, parágrafo 1º, é claro. Domínio de violenta emoção. É diferente. Domínio de violenta emoção, influência de violenta emoção. É claro que ele está emocionalmente comprometido e influenciado porque ele foi humilhado pela pessoa. Mas ele não está tomado pela emoção, porque se tomado pela emoção é uma reação imediata. Estão entendendo isso? Houve a provocação, houve a reação. Isso que é o homicídio sob domínio de violenta emoção. Domínio de violenta emoção, eu acho que ninguém aqui matou, né, sob domínio de violenta emoção. Mas, com certeza, você já fez coisas irritado, porque alguém te provocou, porque alguém te aborreceu, que você depois pensou e não deveria ter feito isso. Concordam comigo? Pessoal, é isso que é o domínio de violenta emoção. É a reação imediata à provocação. Tranquilo? O cara é tomado pela emoção e ele praticamente não pensa, ele age. É um estalo causado pela emoção muito forte. Esse que é o domínio de violenta emoção. Tranquilo? A influência existe quando, né, esse caso aí, houve, né? Ele está influenciado pela emoção, tá? Vejam bem, teve aquele caso lá daqui de Nova Iguaçu, né, que o cara matou a mulher com um tiro de escopeta e tal, depois de bater com a cabeça dela violentamente no chão. Aquele cara não estava tomado pela violenta emoção. Porque entre a provocação ou a descoberta de algo e o crime, passou um tempo, né? Então você não pode dizer que o sujeito estava tomado pela emoção, é incompatível. Não é isso que o código quer dizer, tá? O código quer afirmar que tomado pela emoção é aquele que agiu praticamente em ato contínuo a ser provocado. Estamos juntos, pessoal? Tranquilo? Galera, todo mundo? Questão 5, né? É a mesma situação, tá? Pode ter alguns poucos instantes, né? Mas não muito tempo, porque não é do ser humano estar tomado pela emoção muito tempo. O raciocínio volta, não é?
o raciocínio volta, tá? Então, é incomum, a gente teria que ser uma prova muito contundente dizer que o cara ficou um tempão tomado pela emoção. É só olhar, pessoal, ninguém aqui já falou alguma coisa que se arrependeu, fez alguma coisa que se arrependeu, porque na hora saiu de si, e você ficou assim quanto tempo? Está entendendo? Você ficou assim quanto tempo? Você logo depois não passou, acalmou, voltou ao raciocínio lógico e tal, né? A questão 5 é a mesma situação hipotética, tá? Por ter agido influenciado por emoção extrema, Carlos poderá ser beneficiado pela incidência da causa de diminuição da pena. É aquela que a gente estava conversando. Já está o gabarito aí. Qual é o gabarito aqui? Letra E, né? Porque vejam bem, pessoal, ele não está, né, nesse caso aqui, ele não está mais tomado pela emoção. E a própria afirmativa aqui está dizendo que ele está influenciado. Tudo bem? A influência de violenta emoção, ela é uma circunstância atenuante do crime, mas ela não é uma causa de diminuição de pena. Aqui é diferente, tem uma atenuante, a pena é atenuada, mas não haverá diminuição. Estamos juntos? Tá tranquilo isso? Oi? Olha só, a partir do momento que o STJ considerou o feminicídio uma qualificadora objetiva, ela é compatível com o privilégio. Ela passa a ser compatível com o privilégio, tá? Agora, dentro da questão que ele colocou, pessoal, vamos lembrar que o STF afastou a tese da legítima defesa da honra, né, no caso de feminicídio. Porque o cara não queria atenuação da pena, o cara queria absolvição, afirmando que ele matou em legítima defesa da honra ao ter descoberto lá a cônjuge dele com o outro, tá? E aí queria levar essa tese, né, para ser absolvido. O STF disse que isso é incompatível com a Constituição, mas não afastou a possibilidade de incidir a atenuação da pena. A atenuante pode existir, tá? O domínio de violenta emoção pode existir a diminuição da pena, mas não pode haver a exclusão do crime com base na tese da legítima defesa. Tranquilo isso, pessoal? Porque o cara descobriu lá, que, né, pegou lá o ato da cornice e resolveu que queria matar, né? E aí, querendo, se a tese cola, todo mundo agora ia sair matando aí, alegando que descobriu que é corno. Oi? Até tem uma música em italiano, né? Eu não sei cantar em italiano, mas diz o seguinte, né? Que se todo cornuto, que eles chamam, né, usasse lampião, mamma mia que iluminação. Ia ser uma coisa aí de, né? Ia parecer que a gente estava de dia o tempo todo. Então, esse negócio do cara descobrir que é corno e dar piti, é outra coisa que eu não consigo entender também, né? Dependendo da situação, o cara tem que dar graças a Deus, que agora ele pode sair sem pagar nada e tal, mas tem o cara que se revolta. É de cada um. Mas não pode se revoltar e sair matando, porque aí vai ser preso. Quem não se revolta, bate com a cabeça na parede. Pronto, resolve o problema. Vamos lá. Carlos agiu sob o palio da legítima defesa putativa. É a mesma situação lá da Paula, que humilhou, ele foi em casa, pegou a arma do pai e tal. Pessoal, fora completamente de questão, né? O que é a legítima defesa putativa? Para a gente lembrar. Oi? A legítima defesa putativa é a legítima defesa imaginária, ou legítima defesa virtual, para alguns, tá? Esse tema virtual é mais recente. Alguns autores mais modernos colocam isso, legítima defesa virtual. Vejam bem, a legítima defesa putativa, virtual ou imaginária, é quando o sujeito supõe agressão. Ele supõe uma agressão que, se fosse verídica, justificaria até a ação dele. Então, ele age de boa fé,
acreditando que está agindo em legítima defesa. Porque existe uma realidade, existe a realidade projetada. E entre elas existe uma divergência. Então, é aquele célebre caso do sujeito que encontra o arqui-inimigo dele, altas horas na rua, tem notícia que foi ameaçado de morte já por essa pessoa, esse sujeito anda armado, e aí quando o cara leva a mão bruscamente embaixo da camisa ou embaixo do paletó, do casaco, ele acredita que o sujeito vai sacar uma arma e então ele supõe que está na iminência de uma agressão injusta. E aí ele saca a sua mais rápido e efetua o disparo fatal. Tranquilo? Então veja, aí no caso não ocorre, porque ela efetivamente o humilhou ali no clube, né? E ele foi em casa pegar a arma convicto de que queria praticar homicídio. Então aqui não temos legítima defesa putativa. Não, olha aqui, porque a questão em nenhum momento está dizendo que ele não está influenciado pela emoção. Pelo contrário, a questão está o tempo todo dizendo que ele está influenciado pela emoção. O que a questão não está dizendo é que ele está dominado pela emoção. Se você olhar o parágrafo primeiro aí, Patrick, né? Se você olhar o parágrafo primeiro aí, vai estar escrito de forma cabal que é dominado sob domínio de injusta provocação, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação. E a questão não está falando de domínio de violenta emoção. A questão está falando de influência de violenta emoção. Não é isso? Então, por isso que, de maneira alguma, a gente pode entender aí que esse homicídio é privilegiado. Tá? Esse homicídio é um homicídio qualificado, cuja pena pode sofrer uma atenuação com base no 65, inciso 3, a linha D, salvo engano, que trata lá das atenuantes e fala da atenuante da influência de violenta emoção. Tá tranquilo? Oi? Quem está falando? 65. Confirma se é a linha D. É o inciso terceiro, eu acho que é a linha D, que fala assim, sob influência de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Confunde muito com privilégio, por isso que às vezes que aparece em prova. Mas a linha E foi perto, né? D é a próxima letra. 65, 3E. Tá. Como é que está escrito aí? Sob influência, não é isso? Violenta emoção? Então não é esse. Tem um aí, que fala, cometido sob influência de violenta emoção. Oi? Porra, eu botei D, aí foi para E, agora voltou, foi para C, tá perto. Então, é a letra C. É 65.3C. Né? Sob influência de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. É o caso aí. Tá? Então, é circunstância atenuante. Perfeito? Não é causa de diminuição de pena. Estamos juntos? Sim, não sei. Vamos lá. Galera, está todo mundo aqui? Alguém perdido aí no meio do caminho? Mas olha só, pessoal, o tempo, tá? É incompatível mesmo, eu concordo. Só que tem que prestar atenção, porque ele pode querer dizer que o cara estava sob domínio. Se ele afirmar que o cara está sob domínio, não foi essa pergunta, mas sim uma afirmativa para responder a questão que ele quer, aí você vai ter que considerar isso também, tá? Que às vezes existem questões do CEP que ele faz uma situação hipotética e depois na questão ele desfaz completamente aquela situação e pergunta outra coisa. Francisco, estamos na 7, né? Francisco, maior e capaz, em razão de desavença decorrente de disputa de terras, planeja matar seu desafeto Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina de Paulo, Francisco aguarda pelo momento oportuno para efetivar seu plano. A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlados, julga o item seguinte. Pessoal, antes de ir para o item, que tipo de homicídio é esse aqui? Oi? Pelo quê?
Emboscada, perfeito. E a emboscada está dentro de qual linha ali? Porque, vejam bem, os incisos, eles têm uma linha, né, de direcionamento. Então, se você for olhar, por exemplo, o 121, parágrafo 2º, inciso 1, ele vai falar, né, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Então, ele diz, olha, paga, promessa de recompensa é um motivo torpe, ou seja, um motivo abjeto, repulsivo. Mas qualquer outro que também seja abjeto, repulsivo, também equivale a esse, né? Aí ele vai lá no inciso 3º, por exemplo, ele vai falar veneno, fogo, explosivo, tal, não sei o quê, e lá no final ele vai dizer assim, né, ou outro meio insidioso, cruel, ou que resulte perigo comum. Tá? A emboscada está em qual dessas linhas aí? Não, tudo bem que está no inciso 4, mas qual é a linha dela ali? Qual é o direcionamento dela? Tá bom, não, você acertou, Suzy, mas qual é o direcionamento dela? É para o quê? É para que tipo de homicídio qualificado? É pelo quê? Está na parte final do inciso 4. É método que reduz ou impossibilita a defesa da vítima. Tranquilo isso, pessoal? Ele deu, então, exemplos. Ele disse, olha, emboscada, né, traição, dissimulação, ele deu exemplos. Aí lá no final ele disse assim, ó, o outro meio que inviabilize, né, dificulte ou reduza a chance de defesa da vítima. Oi? Interpretação analógica, perfeitamente. Então vejam bem, pessoal, você matar a pessoa enquanto ela está dormindo, dificulta a defesa dela? Então, veja, entra nessa linha aí, tá entendendo? A emboscada é isso, dificulta a defesa da vítima. Então, vamos lá. Se Francisco atacar Paulo utilizando-se de uma emboscada, isso é, se ocultar e aguardar a vítima desprevenida para atacá-la, a ação de Francisco nessa hipótese caracterizará uma forma de premeditação. Sim, está correto, embora isso não tenha muita relevância, mas está correta a questão. Tá? O que o CESP já colocou algumas vezes é se a premeditação configura qualificadora no homicídio. Não configura porque não temos nenhuma qualificadora referente à premeditação. Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada de crime de infanticídio após ter jogado uma centrífuga ao bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado aborto. A partir dessa situação hipotética, julgo o item a seguir. A configuração do crime de infanticídio independe da existência do estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança. E aí? Pessoal, olha aqui, o infanticídio é o crime do artigo 123, tá? O 123 é um crime que a gente chama de crime bipróprio, porque há necessidade de uma qualidade especial do sujeito ativo e também do sujeito passivo. O sujeito ativo só pode ser a mãe, sob influência do estado puerperal. E o sujeito passivo só pode ser o filho, nascente ou neonato. Tranquilo isso? Nascente ou neonato. Recém-nascido. Perfeito? A partir de que momento pode ser cometido o infanticídio, pessoal? Oi? Após o nascimento? Quando a mulher entra em trabalho de parto. Estamos juntos? Quando ela entra em trabalho de parto, não pode mais ser praticado o aborto. O aborto, ele pode ser praticado desde a concepção até o início do parto. Iniciou-se o parto, não se considera mais a vida como intrauterina, embora ela ainda não tenha dado à luz. Tranquilo isso? Então, por isso que o 123 fala, durante o parto ou logo após. Olha aí, olha o 123. Esse aí não fala isso. Durante o parto ou logo após. Fala isso ou não fala? Né? Então, iniciou o parto, tá? Pode haver o infanticídio. Tá tranquilo isso? É importante leitura do 122 com nova redação do pacote anticrime.
O 122 era o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Agora é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou a automutilação. Estamos juntos? Automutilação ou autolesão. Por que colocaram isso aí? Por causa dessa garotada com o negócio de desafio da água quente, baleia azul e outras babaquices mais que motivaram aí a que o legislador criasse um tipo penal específico para isso, porque antes só havia induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Agora também ele colocou aí induzimento, instigação e auxílio à autolesão ou automutilação. Tranquilo isso, pessoal? Oi? Tem um lance aí nesse sentido, sim. É bom dar uma lida, tá, galera? Porque é bem interessante isso aí para cair na prova, porque é novidade. Tá? Tem aumento quando a vítima é menor, e tem um lance desse aí de negócio de ritual, tem um negócio assim, eu não lembro de quanto é o aumento. Localiza aí. Lê aí pra gente esse parágrafo 4º, por favor. Beleza. Galera, tranquilo isso aí? Que é o mais comum, né? Essa rede mundial de computadores é onde circulou esse negócio de baleia azul, não é isso? Essas coisas todas, né? Tinha o outro lado daquela boneca também, né? Uma boneca feia pra caramba. Não tinha? Eu esqueci o nome da boneca, mas também tinha isso aí. Isso aí, a única coisa que tinha na minha época realmente era o chinelo Havaiana azul. Era sinistro, né? A Havaiana azul a gente tinha medo, cara. E eu não sei, a minha mãe, eu acho que ela fez curso de sniper e em sigilo, porque ela não errava uma. Chinelo da sala para o quarto ia direto na bunda. Eu não sei como, mas ela arremessava, o negócio pegava e pegava de jeito, né? Mas hoje em dia, essa rapaziada aí, né, hoje eu até botei um negócio lá sobre isso, né? Palavras machucam. É uma geração nova, né? Hoje é uma galera que come polenguinho sem lactose, todinho light, não sei o quê, outras coisas mais, né? Mas não tinha isso não, tinha, irmão? Fala aí. Fala aí, quem tem mais viver tinha essas coisas de tô magoado, tô não sei o quê, não tinha essas paradas, né? Aí agora tem, e por isso tem que ter tipo penal aí para quem induzir, né? Vê se, cara, quando eu era garoto, alguém ia me mandar tomar água fervendo, eu ia tomar, cara. Desafio de água quente. Porra. Né? Complicado, né? Eu vi que o mundo estava acabando mesmo depois que o Geão divulgou aquela lá do garoto de 15 anos que estava reclamando que foi estuprado pela empregada. Você viu isso aí? Você viu? Falei, cara, o mundo acabou mesmo, meu irmão. Na minha época de garoto era o nosso sonho, cara. Era o nosso sonho ser agarrado pela empregada, pela professora, qualquer um. Agora o cara diz que foi violentado. Aí eu falei, cara, o mundo acabou mesmo. Acabou, né? Pode vir um meteoro aí, qualquer parada para acabar mesmo, porque o negócio acabou. Vamos lá, questão 8. Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime... 9. O crime de infanticídio é caracterizado pela exposição ou pelo abandono de recém-nascido pela mãe, movida pelo estado puerperal para ocultar a desonra própria. Tá errado, pessoal. Esse crime aqui, tá, é o 134, se não me engano, do Código Penal, que o 133 é o abandono de incapaz, o 134 é o abandono para ocultar desonra própria. Esse crime hoje, galera, é praticamente fora de questão. A gente só consegue entender a existência desse 134 dentro de um contexto histórico. Porque vejam bem, nosso código é de 1941, alguns tipos penais praticamente não foram alterados. Tá? Alguns são inalterados e outros muito pouco alterados. O 134 ele era muito compatível com uma época em que a mulher ser mãe sem estar casada era algo impensável. Tá? Hoje, dificilmente uma mulher que abandona o filho vai se enquadrar no 134.
comum vai ser enquadrado no 133, que é o abandono mesmo de incapaz, né? Abandono de recém-nascido e tal. Agora, o 134, praticamente fora de cogitação. Tranquilo? Porque hoje uma mulher, quando abandona o filho, não é porque ela tem vergonha de ter sido mãe sem estar casado, ou mãe sem marido, não é isso. Tá? Abandona porque não quer aquela criança. Pessoal, a questão 10 é de múltipla escolha. Vamos fazer aí? Eu vou analisar uma a uma com vocês, mas eu gostaria que vocês fizessem. Foi da Polícia Civil do Maranhão. Vamos lá, pessoal. Então, a questão diz respeito ao crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Lembrando que a gente tem a lesão dolosa classificada em 4 tipos: leve, grave, gravíssima, seguida de morte. A lesão culposa não tem gradação e ela pode estar prevista ou no 129, parágrafo 6º do Código Penal, ou no artigo 303 do Código de Trânsito, se ela for praticada na condução de veículo automotor. Tudo bem até aqui? Então, vejam bem, a lesão culposa não tem gradação. Ela é culposa, ponto. Vamos lá. Nessa situação, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave, se tiver. Pessoal, grave é o 129, parágrafo 1º, não é isso? Provocado em Júlio debilidade permanente de função, como, por exemplo, a redução da capacidade mastigatória pela perda dentária. Verdadeira, né? Olha aqui, esse aqui é uma decisão do STJ, tá? Porque o sujeito deu um soco no outro, o cara perdeu alguns dentes. A acusação queria puxar para a lesão corporal gravíssima, afirmando que a vítima havia sofrido deformidade permanente. Estamos juntos aí? De outro lado, a defesa informou o seguinte: olha, essa deformidade não é permanente, porque hoje existe tratamento para tal, que consiste aí na colocação de implante. Achei meio complicado, porque o SUS custeia a colocação de implante? Não, né? Porque é considerado estética, né? Embora não seja estética, né? Mastigação é uma função. Mas o que restou dito até no laudo pericial? Olha, tirando a questão estética, tá? A função mastigatória é muito mais importante para o ser humano do que a parte estética, porque a digestão começa com a mastigação, o processo de digestão. A digestão está comprometida totalmente? Não, está comprometida parcialmente. Então, nós temos uma debilidade permanente. Estamos juntos? E não uma deformidade em si, tá? Porque você pode até achar feio, né? Uma pessoa sem dente, lógico que ninguém vai achar bonito aquilo, tá? Mas não concordaram com a tese, vão ficar com a tese lá da justiça de que seria apenas uma debilidade permanente e não uma deformidade permanente. Tranquilo isso? Mas o assunto, lógico, que teve defensores de um lado e defensores de outro, né? Diga. Não, mais de 30 dias incapacitado para as ocupações habituais é grave. Né? O que é gravíssimo é a incapacidade definitiva para o trabalho. Aí é gravíssimo, tá? Se ficar mais de 30 dias imobilizado, tal, isso aí não configura lesão gravíssima, configura lesão grave. Vamos lá, letra B. Ofendido a integridade corporal de Júlio, causando diversas escoriações no corpo. Não, isso aqui vai caracterizar lesão leve. Causada a morte de Júlio, ainda que em circunstância evidenciem que Mário não queria matá-lo. Pessoal, se não houver dolo de matar, nem assumir o risco, mas matar em decorrência da lesão, nós temos um crime pré-ter doloso, lesão corporal seguida de morte, ou seja, dolo na ação, culpa no resultado final, porque o resultado final é previsível, dependendo do tipo de lesão que seja provocada. A letra D, né? Causada a morte de Júlio, a letra D já vimos. Não, a letra D não. Causada a morte de Júlio em circunstância que evidencia que Mário assumiu o risco de produzir o resultado.
Se ele assumir o risco de produzir o resultado, isso é o quê, pessoal? Homicídio. Não é lesão corporal, é homicídio doloso. Provocada a incapacitação de Júlio para as ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e estudo, por 15 dias. Não, até 30 dias a lesão é leve. Estamos juntos? Mais de 30 dias é que ela passa a ser considerada grave. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como? Podem fazer, por favor. Rapidinho. Aproveita e faz a 12 também. Faz essa 11 e a 12. Mais de 30 dias. 30 dias é leve. Se no 30º dia a vítima puder voltar às suas atividades habituais, a lesão é leve. Confundir é a especialidade, não liga não. Prova de concurso tem esse objetivo mesmo, confundir o candidato. O cara não está aí para te ajudar, ele está aí para... Fizeram? Fizeram, pessoal? Vamos lá. A questão 11 ainda. Grave caso resulte em enfermidade incurável. Enfermidade incurável é gravíssima, né? Gravíssima caso provoque debilidade permanente de membro, de sentido ou função da vítima. Essa aqui é grave, né? Perfeito. Porque a gravíssima é quando ocorre perda de membro, sentido ou função. Grave caso provoque dano estético definitivo da vítima. Gravíssima, deformidade permanente. Que isso, irmão? Tá? A noite vai partir para o estudo mesmo, né? Gravíssima, caso a vítima fique permanentemente incapacitada para o trabalho. Perfeito. A letra D é a correta, né? Gravíssima, caso provoque aceleração do parto da vítima. Essa é grave. Gravíssima é quando provoca aborto. Lembrando, pessoal, lesão corporal qualificada pelo aborto, não há dolo de abortar. O dolo é de lesionar. O aborto vem como consequência da lesão. Tranquilo? Em relação à perícia, a lesão corporal seguida de morte não se confunde com o homicídio culposo, pois na primeira situação, chamada de homicídio pré-doloso, ocorre o dolo. Nesse caso, o autor tem a intenção de provocar lesão corporal, mas não a morte da vítima. E aí? Perfeito. A lesão corporal seguida de morte, existe dolo de lesionar e culpa no resultado morte. Ao passo que no homicídio culposo não existe dolo, o que existe é imprudência, imperícia ou negligência que provoca um acidente que causa a morte de alguém. Tá tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Feliciano, após ingerir em uma festa na casa de amigos, grande quantidade de álcool, subtraiu o automóvel de propriedade de Euclides, que estava na garagem externa da residência deste, efetuando ligação direta. Nessa situação, o crime só se consuma com a posse mansa e pacífica do bem, e se ficar constatado por laudo pericial que a embriaguez de Feliciano era completa, a imputabilidade penal deste ficará excluída. E aí? Quantos erros tem aqui? 2. Quais são? Pessoal, primeiramente, tá? Primeiramente, quando é que se consuma o crime de furto? Falamos na aula passada. Inversão da posse. Olha, de que ano que é essa questão aqui? Temos a súmula 582, não temos? Que é do roubo, e eu falei na aula passada que também é para o furto, não é isso? Então, vê desde quando que isso vem caindo, hein? E desde quando que o povo vem errando. Então, atenção, tá? Segundo erro dessa questão aqui. A embriaguez dele aqui foi voluntária, né?
Então, o que exclui a imputabilidade penal é a embriaguez involuntária, ou seja, aquela que ocorre em decorrência de caso fortuito ou força maior. Não é o caso aqui. Concordam comigo? Não é o caso aqui. Aqui, no caso, ele ingeriu voluntariamente a substância. Tranquilo isso, pessoal? Por ter ingerido voluntariamente a substância, tá? Ele não tem excluído a responsabilidade penal dele, ainda que a embriaguez seja completa. Tá tranquilo? Pessoal, se isso cair na prova, momento de consumação do furto do roubo, eu posso ficar tranquilo, não posso? Que ninguém vai errar isso não, vai? Posso ou não posso, galera? Posso, Ramon? Diga aí, quem me chamou? Fala aí. Se a embriaguez fosse involuntária e completa, seria excluída a responsabilidade penal dele. Porque aí ele é isento de pena, né? 28, parágrafo 1º, lembra? A embriaguez involuntária é a decorrente de caso fortuito ou força maior. Tranquilo isso, pessoal? Caso fortuito ou força maior. Essa que é a embriaguez voluntária, que vai excluir a responsabilidade penal, desde que ela seja completa. Tá? Completa significa que o sujeito está totalmente fora de si, incapaz de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com o entendimento que se espera de uma pessoa no domínio das suas faculdades. Está tranquilo isso? Resumindo, em outras palavras, o cara está completamente doidão. Mas esse completamente doidão não pode ser porque ele quis ficar completamente doidão ou porque ele não consegue consumir bebida com moderação. Porque esses casos aí são casos de ingestão voluntária da substância. Foi, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer a 14 que é de múltipla escolha. Façam a 14 e a 15. A 15 também é de múltipla escolha. Vamos fazer as duas, que a gente vai analisar uma por uma aqui. Vamos lá? Maria, que trabalhava havia anos em serviço terceirizado de limpeza, aproveitando-se de que o delegado-chefe da Delegacia de Polícia de Recife, onde trabalhava à época, estava ausente, entrou em sua sala e subtraiu para si um telefone celular que estava sobre a mesa. O delegado tinha total confiança em Maria, tanto que muitas vezes deixava bens públicos e privados sob seus cuidados. O bem subtraído foi avaliado em R$3.000. Nessa situação hipotética, Maria responderá por furto qualificado por? Perfeito. Essa é a única qualificadora subjetiva do furto. Estamos juntos? Aí vamos dar uma olhada naquela súmula do STJ 511, está por ali, que vai falar que é possível o furto privilegiado e qualificado simultaneamente, desde que a qualificadora seja objetiva, seguir o mesmo critério do homicídio, tá? Dá uma olhada, localiza essa súmula para mim, pessoal. Se é 512 é a cancelada, 511 ou 513, está por ali, falando a respeito do furto qualificado e privilegiado simultaneamente. Oi? 511? Quem está falando? Eu nunca sei que essa máscara, cara. Já achou aí essa mesmo? Isso. 511. 511, súmula 511. O furto pode ser simultaneamente privilegiado e qualificado? Sim, desde que a qualificadora seja objetiva. Quando é que a qualificadora é objetiva? Quando ela não for o abuso de confiança. O abuso de confiança é a única subjetiva, porque diz respeito ao sujeito e não ao fato. Estamos juntos? Tranquilo isso, galera? Sim ou não? Tá tranquilo aí? Beleza? Joaquim, com o intuito de fornecer energia elétrica a seu pequeno ponto comercial situado em via pública,
efetuou ligação clandestina no poste de energia elétrica. Essa aqui deu polêmica na aula passada, que eu lembro. Próximo a seu estabelecimento. Durante 2 anos, ele utilizou energia elétrica dessa fonte, sem qualquer registro ou pagamento de real consumo. Não tinha relógio, tá, amigo? Olha lá. Em fiscalização, foi constatada a prática do crime. E antes do recebimento da denúncia, Joaquim quitou o valor da dívida, apurado pela Companhia de Energia Elétrica. Conforme a jurisprudência do STJ, nessa situação, Joaquim praticou o crime de... Qual que a gente marcou aí, pessoal? Furto mediante fraude, cuja punibilidade... Eu dei a cola dessa questão na hora passada, né? Cuja punibilidade não foi extinta com o pagamento do débito, apesar de essa circunstância poder caracterizar arrependimento posterior. Pessoal, olha aqui. Essa questão caiu, né, na prova de promotor lá do Ceará 2020. Tá? Nada obsta que ela apareça numa prova para vocês, aí numa questão de certo e errado. Perfeito? Isso aí eu dei aí foram dizer assim, não tem furto quando não tem relógio. Esquece isso, cara. Esquece esse negócio. Então, olha aqui, com relação à energia elétrica, 3 observações importantes para a prova, que podem aparecer. Primeira delas, ligação clandestina é furto de energia. Adulteração do marcador é estelionato. Tranquilo isso? Pagamento integral da dívida não extingue a punibilidade. São essas 3 observações que são importantes e atuais sobre furto de energia. Tá tranquilo isso? Pagamento integral do valor não extingue a punibilidade. Oi? Pagamento integral do valor não extingue a punibilidade. Então, vamos repetir. Ligação clandestina. Ligação direta feita em poste, casa alheia, etc. Furto. Alteração do medidor. Golpe que envolve o medidor. Estelionato. Terceiro, pagamento da dívida não extingue a punibilidade. Tá tranquilo isso? Para furto de energia, cara, vou me dar um intervalo que eu vou pesquisar porque eu não lembro. Às vezes não dá para, o princípio da insignificância é muita coisa, e não. Mas eu vou buscar. Você está com algum julgado aí dizendo que não cabe? Se você está aí, eu vou concordar agora, mas eu não quero correr o risco de dar uma informação errada, né? Porque tudo que chega aos tribunais lá em cima é porque é polêmico. Por isso que eles colocam em prova. Que é polêmico. Tem gente puxando para um lado, tem gente puxando para o outro. Tá? Então, eu não quero... Oi? Aí. Pode ler. Tá achou onde? Que cabe? Que cabe? Você disse que não cabe, não é isso? Cabe, né? Então, olha aqui, as características normais. Então, não tem impedimento não, cara, tá? Você afirmou que tinha impedimento, não me lembrava. Ele está afirmando aqui o contrário, que pode ser aplicado sim. Pessoal, olha só, o valor é um dos critérios pelos quais não se aplica o princípio da insignificância, tá? Mas você tem que olhar o restante também, tá? No caso aqui, me parece que não dá para aplicar mesmo não, porque é um estabelecimento comercial, então o cara realmente furtou para aumentar o lucro dele, não por uma questão mais de necessidade e tal, né? Tem conhecimento da prática ilícita, consome mais por ser estabelecimento comercial. Tranquilo? Embora aí você olhe aí nessas comunidades aí, o que não falta é gato, e a Light não vai lá cortar agora porque não tem relógio, né? Eu vou tirar o meu relógio lá, vou fazer... E dizer assim, não tem relógio, meu irmão, não tem crime, só tem crime se tiver relógio. Não, mas aí... Mas se o cara puxar uma ligação clandestina agora, nesse momento, não tem problema nenhum? Mas aí eu acho que é mais uma questão administrativa, né? Eu acho que é mais uma questão administrativa isso aí, não uma questão criminal.
Porque na questão criminal, se existe uma luz, uma energia passando ali no poste, eu faço uma ligação clandestina, eu estou subtraindo, né? Pessoal, façam a 16 aí. Eu gostaria que vocês fizessem a 16. A 16 e a 17, para a gente poder ir para o intervalo. Mas aí é pelo concurso de pessoas, né? Não é pela energia elétrica. Ah, mas não é só isso, não. Se eu olhar aí, furto de energia tem direto, cara. O problema é que eu acho que o Estado ele não gosta de se aborrecer muito, nem de criar convulsão social. Mas se você entrar nessas comunidades aí, é direto, cara. Então, por que não vai lá desligar? Entendeu? Cortar aquele monte de fio, um passando por cima do outro. Pô, vocês estão pesquisando agora, né? O cara levantou a bola ali. Vamos lá, pessoal, 16 aqui. Pedro, com 22 anos de idade, e Paulo, com 20 anos de idade, foram denunciados pela prática de furto contra Ana. A defesa de Pedro alegou inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que escolhera a vítima porque, além de idosa, era sua tia. Com relação a essa situação hipotética, julgo o item subsecutivo a respeito da imputabilidade penal, crimes contra o patrimônio, punibilidade e causas de distinção e aplicação da pena. Uma vez que a vítima é tia de Paulo, a ação penal será pública condicionada à representação. Por quê? Porque ela é idosa, não é isso? 183, inciso 3. Então, mesmo o crime aqui tendo sido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, né, não se aplica aqui a imunidade, tendo em vista a regra do 183, inciso 3º. Tá ok? Pedro, réu primário, valendo-se da confiança que lhe depositava o seu empregador, subtraiu para si mercadoria de pequeno valor do estabelecimento comercial em que trabalhava. Nessa situação, apesar de configurar a prática de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juiz poderá reconhecer o privilégio. Está errado por quê? Porque essa qualificadora ela é subjetiva. Porque essa qualificadora ela é subjetiva. Estamos juntos? E o furto pode ser privilegiado e qualificado desde que a qualificadora seja objetiva. É a súmula 511 do STJ. Tá tranquilo isso, pessoal? Vamos para o intervalo, então?